Irmão, não disperse o seu coração. Não disperse o seu coração, pelo contrário. Coloque uma santa expectativa aí no seu coração, para a gente ouvir do Senhor nessa noite. Sabe, irmão, quando eu estava ouvindo o louvor ali, veio uma alegria tão forte no meu coração. Sabe, uma alegria no Senhor. E esses dias eu estava vendo assim, Paulo, a última carta que ele escreve a uma igreja, foi a igreja de Filipenses. A última carta que ele escreve à igreja, a última carta que ele escreve a uma pessoa foi para Timóteo, mas para a igreja foi para Filipenses. E aí por 24 vezes ele diz na carta, alegrai-vos. Outra vez eu digo, regozijai-vos, alegrai-vos. No capítulo 3 ele diz o seguinte: meus irmãos, contra outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever essas mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Sabe, irmão, alegre no Senhor, isso te dá segurança. Isso te dá segurança. Mas Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele estava preso. Então a gente entende que uma alegria não tem a ver com coisas externas, mas tem a ver com algo interno. Algo que o Senhor gera no nosso coração, um entendimento que a gente tem. Amém? Que nessa noite nós possamos sair alegres com Jesus. Mas esse não é a palavra que a gente vai ministrar, não. Mas é algo que eu queria compartilhar com vocês, para a gente estar feliz com Jesus. Minha expectativa, irmãos, nessa noite é que nós possamos sair alegres com Jesus, mas totalmente desapontados com nós mesmos. Sair daqui alegres, irmão, com Jesus, mas desapontado conosco. Porque se a gente por um momento tentar olhar para nós, a gente só há desapontamento. Mas se você olhar os seus olhos para o Senhor, existe uma segurança, existe uma vitória, existe um êxito em Cristo Jesus. Aleluia. Existe um tema da nossa mensagem para hoje, que é coração de sangue. Fala assim comigo, coração de sangue. Glória a Deus. Existe um texto na Bíblia para nos dar base nessa noite. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que vai dizer... Quem trouxe a sua Bíblia aí? Amém? Glória a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia. Esse dia eu perguntei ao irmão assim, falei, irmão, você está lendo a Bíblia? Ele falou assim, estou sim. Eu falei, você está lendo qual livro? Irmão, eu estou lá na temporada 5. Eu falei, na temporada? Irmão, é porque eu estou lendo a Bíblia lá no The Chosen. É mais fácil lá, tem tudo figurado, eu entendo. Falei, irmão, esquece a temporada 5. Abre lá nos livros lá, irmão. Brincadeiras à parte, irmão. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz o seguinte: dar-vos-eis um coração novo, aleluia, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, ou nos meus mandamentos, guardeis os meus juízos, e os observais. Aleluia. O Senhor está dizendo que essa promessa aqui, essa profecia de Ezequiel está se referindo à casa de Israel. Porque naquele tempo ele estava com um coração endurecido. Mas eu creio que essa profecia não é apenas para a casa de Israel, ela se encontra para nós nos dias de hoje. Ele está dizendo, eu vou arrancar de vocês um coração de pedra, e eu vou dar um coração de carne para vocês, um coração de sangue. Um coração de carne, porque a carne ela só tem vida através do sangue. Então se o Senhor está dizendo que Ele vai tirar esse coração de pedra e vai nos dar um novo coração, significa que quando Ele colocar esse novo coração, o antigo se torna velho. Eu nunca vi, irmão, talvez você está aqui nessa noite e você tenha isso. Eu nunca vi uma pessoa vivendo com dois corações. Se você está aqui, depois você me fala, irmão. Então vamos estudar você. Mas o Senhor está dizendo, eu vou arrancar um coração de pedra, e eu vou dar um coração de carne para você, um novo coração. Então Ele está falando de
dois corações, um de carne e um de pedra. Se ele está falando de dois corações, ele está falando de duas naturezas. Ele está falando de dois homens. Ele está falando de duas alianças. Ele está falando que eu vou arrancar esse coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. Vamos entender primeiro qual o coração que ele está arrancando de nós, ou um coração que ele já arrancou de nós. Ele falou que ele vai arrancar um coração de pedra. Por que um coração de pedra? Isso remete à antiga aliança, a lei de Moisés, porque a lei ela foi escrita em tábuas de pedra. Então o coração do homem naquele tempo estava voltado à lei. E aí então ele vai falar assim: eu vou arrancar isso e eu vou dar um coração de carne. Isso está apontando para a nova aliança, um coração de carne, porque é um coração de sangue, onde pulsa o sangue. O coração, ele é o maior órgão vital que está dentro de nós. Ele é responsável de bombear o sangue para todo o corpo. Ele alimenta desde o dedão do pé até a nossa cabeça. É ele que faz bombear todo o sangue, é ele que dá a vida. É ele que movimenta o sangue no nosso corpo. Então o Senhor está dizendo: eu vou tirar você esse coração de pedra, eu vou arrancar essas leis do teu coração, eu vou te dar um coração de carne agora, um coração de sangue, que tenha remissão pelos pecados. Esse novo coração é o coração que Jesus nos deu, é uma nova vida. Então se está falando de dois homens, dois coração, está falando de duas alianças. Então está falando de, vai nos dar um novo. Então o antigo se torna velho. Então ele vai tirar esse velho homem e não vai nos dar um novo homem, um novo coração, um coração de vida agora. E uma curiosidade: Jesus diz que foi preparado um corpo para ele. Hebreus capítulo 5, 10, versículo 5. Talvez eu vou lendo aqui, irmãos, vai estar aparecendo para vocês aí. Mas eu vou lendo aqui, está na mesma linguagem. E diz o seguinte: por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. E esse corpo aqui está falando de nós, a igreja do Senhor. Então foi preparado para Jesus um corpo, a igreja do Senhor Jesus. Mas agora uma curiosidade é: por que a igreja de Jesus foi? Porque o corpo de Jesus foi preparado na nova aliança e não na velha aliança. Porque agora a igreja, ela nasce já com um coração de carne, um coração de vida, um coração redimido. Porque se a igreja tivesse nascido no velho pacto, na velha aliança, com um coração de carne, ela vivia debaixo da lei. E na lei foram os profetas que vieram antes de nós. Hoje nós estamos aqui como a igreja, porque a igreja nasce ali no Calvário, quando Jesus entrega o seu Espírito. O sangue redime todas as coisas e nasce nós, então, a igreja de Senhor Jesus. Levíticos capítulo 17, versículo 11, diz que a vida está no sangue. A vida do corpo está no sangue. Então o corpo de Jesus é preparado na nova aliança, porque esse corpo agora, esse corpo, quando eu falo, irmão, é nós, é você que está aí ouvindo. Nós fomos preparados debaixo de um favor de vida agora, debaixo de uma sentença de vida agora. A igreja já nasce redimida, ela já nasce perdoada, ela já nasce sem condenação, ela já nasce sem morte, ela já nasce com vida, e vida em abundância, irmão. Nós já nascemos nisso, com um novo coração de sangue, um coração de carne, e foi tirado de nós, irmão. O Senhor fala que eu vou arrancar esse coração de pedra, eu vou arrancar de você o perdão, o pecado, e eu vou te dar um perdão. Ele vai arrancar de nós toda a condenação e vai nos dar uma justiça. Ele vai arrancar de nós todo o medo e Ele vai nos dar paz. Ele vai arrancar de nós toda a morte e Ele vai nos dar vida e vida em abundância, irmãos. Glória a Deus. Você está ouvindo isso? Você está acreditando nisso? Glória a Deus, irmãos. Estou falando de nós.
eu e você. É debaixo dessas palavras que nós estamos aqui nessa noite. É debaixo dessa sentença que nós estamos aqui. Deus já liberou todas as coisas sobre nossas vidas. Ele arrancou de nós. Quando nós nascemos de novo, quando eu nasço de novo? Talvez você está vindo aqui na primeira vez e existe essa pergunta: como eu nasço de novo? Como então eu recebo esse novo coração? Quando você entende, quando você olha e você vê que você já tentou se chegar a Deus de tantas formas. Talvez uma das formas que você tentou chegar a Deus foi através da sua conduta. Você tentou ser uma pessoa boa, você tentou fazer coisas boas, você tentou mostrar para Deus que você é um cara legal, uma moça legal, e que você é bom. E diante disso, talvez o Senhor te aceite. Mas aí no dia seguinte, você viu que tudo isso não deu certo, e que não mudou nada dentro de você, e que pelo contrário, quando você falhou, errou, aconteceu alguma coisa, veio todo aquele sentimento de culpa, de condenação, que tudo aquilo que você fez não valeu em nada, e que você permanece na mesma condição ainda. Talvez você tentou se chegar a Deus dessa forma, talvez você tentou chegar a Deus por meio de outras pessoas. Mas quando eu nasço de novo, é quando eu reconheço que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com talvez aquilo que eu tento fazer, mas é reconhecer que um Deus tão grande deixou a glória dele. Ele veio para morrer no meu lugar. E lá no Calvário houve a troca da cruz. Eu entreguei para Jesus toda a minha vida errada, todos os meus pecados, todas as minhas culpas, todas as minhas transgressões. E eu recebi naquele momento a vida em abundância de Cristo Jesus. Eu apenas criei, eu acreditei. Falei: Jesus, eu não aguento mais viver essa vida que eu vivo. Eu não consigo mudá-la, eu entrego nas tuas mãos. Agora minha vida pertence ao Senhor. E agora o Senhor é o Senhor da minha vida. Nesse momento, irmão, nesse momento, foi-lhe arrancado esse coração velho. Nesse momento foi-lhe arrancado esse velho homem. E agora foi te dado um novo coração. Um coração redimido. Naquele momento você foi redimido. Talvez não acontece nada fisicamente. Talvez você fez essa oração de entrega à sua vida a Jesus e não mudou nada fisicamente. Você continua sendo filho dos seus pais, você continua trabalhando no mesmo lugar, você continua frequentando talvez o mesmo lugar, mas deixa eu te falar, dentro de você algo mudou. Algo mudou dentro de você. Um novo espírito foi colocado dentro de você agora. Um novo coração foi colocado dentro de você agora. E esse novo coração, todos os dias ele clama: Abba, Pai. Ele declara que nós somos filhos do Senhor. Esse coração novo agora todos os dias nos dá a segurança que nós temos um Pai e que Ele nos ama. Ele nos amou na nossa pior versão. Ele nos ama incondicionalmente e independente das circunstâncias, Ele vai continuar nos amando. É isso que nós encontramos em Jesus. É isso que quando nós nascemos de novo. É por meio da fé, irmãos. Nós entregamos a nossa vida por meio da fé. Ele diz, no texto que nós lemos, que Ele vai arrancar um coração. Ele vai nos dar um coração de carne, um coração redimido. E o texto continua ainda. Ele diz: eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecerei fielmente aos meus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Uma pergunta então, às vezes você vem, e nós pregamos muito nisso, sobre a graça do Senhor, pregamos acerca da velha aliança e da nova aliança, do tempo presente que nós estamos vivendo hoje. Mas esse texto diz que esse espírito, esse coração novo, vai nos levar a guardar esses princípios, essas leis, esses mandamentos. Mas será que ele está falando de qual mandamento, de quais leis? Muitos acreditam que quando falam, está simbolizando o velho pacto, a velha aliança, as leis de Moisés. Então será que esse espírito novo, eu vou ter que obedecer às ordenanças passadas?
coração antigo, o velho homem, ele tinha o coração dele com as leis de pedra. O nosso novo homem também, existem alguns princípios e ordenanças ao nosso respeito. Mas então vamos ver. Hebreus capítulo 10, versículo 16 diz o seguinte: esta é a aliança que farei com eles. Fala comigo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no seu coração e escreverei profundamente na sua mente. Conclui: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta e sacrifício pelo pecado. Aleluia. Mas o texto está dizendo que os nossos pecados foram perdoados, e Jesus não se lembra mais dele. Mas agora ele fala também que ele vai colocar dentro de nós as suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos. Será que qual é essas leis, quais é esses princípios que o Senhor colocou dentro de nós? O que o Espírito Santo gera dentro do nosso coração? Às vezes pensamos que hoje que nós vivemos na graça, na nova aliança, às vezes muitos pensam que a graça ela abaixou o padrão de santidade. Porque antigamente, uma pergunta que as pessoas fazem: mas se os meus pecados então estão perdoados, quer dizer que se eu pecar não acontece nada comigo. Então o que me leva a ter uma mudança de vida, sendo que os meus pecados já estão perdoados? Muitos acreditam nisso. Então o que dizer, o que pensar quanto a isso? Então as pessoas pensam que se eu estou agora na nova aliança, com esse coração de sangue, eu vou ter que obedecer às ordenanças passadas. Mas não é isso que os textos estão dizendo. E o favor, a graça, o sacrifício de Jesus não abaixou o padrão. Pelo contrário, ele aumentou o padrão. Antigamente diz que para cometer-se um adultério, um homem deveria se deitar com a mulher. Mas hoje Jesus diz: se você apenas desejar, se você apenas cobiçar no seu coração, você já tem cometido. Para você matar uma pessoa, você tinha que para você ser um homicida, você tinha que arrancar a vida dela, ou um tiro, ou enfim, tantos meios. Mas o texto agora diz que agora, se nós apenas odiar o nosso irmão, nós já cometemos homicídio. Então a graça ela não veio para abaixar o padrão, pelo contrário, ela veio aumentar o padrão. Mas então agora, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou então conseguir alcançar esse padrão? Como é que eu vou conseguir então cumprir essas leis, cumprir esses mandamentos, sendo que o padrão agora era tão alto? Se já na velha aliança eu não conseguia, imagine agora. Como que eu vou conseguir? Mas existe uma diferença. Pergunta assim: qual a diferença? Vou te responder. Sabe qual a diferença entre a velha aliança e agora a nova aliança? É porque na velha aliança ninguém tinha cumprido a lei. Nenhum homem sobre a face da terra conseguiu cumprir a lei, todos os estatutos de Deus. E quando nós falamos lei, muitas pessoas talvez compreendem que nós odiamos a lei. Pelo contrário, a Bíblia diz que a lei ela é santa, ela é justa, ela é perfeita. Então estar na graça não quer dizer que nós se opomos, anulamos, falamos que nós odiamos a lei. Pelo contrário, a Bíblia diz que a lei ela é santa. Mas então, qual a diferença do velho pacto para o novo pacto agora? É porque antes nenhum homem sobre a face da terra tinha cumprido a lei. Mas quando Jesus, ele ali na cruz, ele entrega o seu Espírito, ele diz por Pai: agora está concluído, está consumado. Ele foi o autor, o único homem pisar nessa terra que conseguiu cumprir toda a lei. Por isso que Apocalipse vai dizer que aquele que parecia que estava morto, ele que foi achado digno de abrir o livro,
Foi Ele que cumpriu toda a lei de Deus, todos os estatutos de Deus. E a segunda diferença é que no Antigo Testamento o Espírito de Deus não habitava dentro de nós. O Espírito de Deus ainda não habitava dentro do homem. Então agora, como eu consigo então, 2 passos, é porque agora esse Espírito de Deus está habitando dentro de nós. O Espírito de Jesus está habitando dentro de nós. O Espírito do autor que cumpriu toda a lei está habitando dentro de nós agora. Então esse Espírito agora, ele vai concluir essa obra dentro de nós. Ele vai concluir todas as coisas dentro de nós. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, versículo 13. Pois Deus é quem produz em nós tanto o querer como o efetuar de acordo com a sua vontade. Sabe, irmãos, o Senhor está falando assim: eu vou colocar as minhas leis, os meus estatutos, a minha vontade dentro do seu coração. E agora o Espírito Santo que habita dentro de nós, o Espírito de Deus que habita dentro de nós, ele vai nos conduzir. É Ele que vai operar em nós tanto o querer como o efetuar. E o que eu devo fazer então? Apenas não atrapalhe a obra do Espírito Santo dentro de nós. Não tentamos atrapalhar o Senhor através do nosso entendimento. Achar que agora eu devo fazer, eu entendo de alguma coisa, eu penso que é assim. Mas não é assim. É o Espírito Santo que vai concluir em nós tanto o querer como o efetuar de Deus. É uma obra, irmão, é um padrão muito alto, mas que não gera trabalho nosso, esforço nosso. É o próprio Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, que concluiu toda a obra, que vai fazer a sua obra em nós. Basta nós agora apenas entregar o controle total nas mãos do Espírito Santo. É Ele que vai fazer a mesma obra que fez no passado, agora em nós. É o mesmo caminho que Jesus trilhou, e agora o Espírito Santo vai fazer em nossas vidas. Ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai nos conduzir nesse caminho. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra maravilhosa dentro de nós. Amém, irmãos? Por isso não gera esforço nosso. Por isso não gera suor nosso. Apenas gera em nosso coração uma fé e acreditar que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir dentro de nós. Tanto o querer como o efetuar de Deus. Agora esse Espírito de Deus, Ele vai nos conduzir. Jesus, Ele não veio para abrir um caminho, Ele veio para ser o caminho. Ele é o caminho. E nós caminhamos nele. E quem nos conduz nesse caminho? O Espírito Santo. Nós estamos aqui, irmãos. O Espírito Santo está dentro de nós agora, gerando a obra, gerando tanto o querer como o efetuar do Pai dentro de nós. O Espírito Santo que ministra todos os dias em nossas vidas. Às vezes existe uma discordância de pensamento. Às vezes é o nosso pensamento batendo de frente com a vontade de Deus, por meio do Espírito Santo. É Ele que, o Espírito Santo, que às vezes nos gera um desconforto dentro de nós. Às vezes o Espírito Santo nos gera uma inconformidade com algo. Ele acende o sinal de alerta. E aí, mas a nossa mente, ela vem a pensar que não é daquele jeito, é do nosso jeito. É que a gente leva nós a pensar que é dessa forma. Mas por isso que nós necessitamos de ouvir a voz do Senhor agora, por meio do Espírito Santo que habita dentro de nós. E eu só estou dando um spoiler, que ainda não comecei a ministrar, pregar ainda aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Sabe, irmãos, o texto vai dizer, Mateus capítulo 16, versículo 25. Quando eu recebo essa nova vida, agora eu tenho a minha velha vida como perca. Se são dois homens, o velho e o novo, dois corações, um novo e um velho. Quando eu recebo esse novo, o velho agora eu tenho como perca.
eu tenho ele como perca. Quando eu recebo a vida de Cristo em mim, irmão, eu perco a minha velha vida. O texto de Mateus capítulo 16 vai dizer: portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Amém? Eu só posso viver essa nova vida, irmão, se eu decidir perder a minha antiga, a minha velha vida. Quando eu recebo a vida, agora a vida de Jesus, a minha velha vida se foi, e agora uma nova identidade é formada dentro de mim. Então por isso é bom nós termos uma consciência de quem nós somos agora. Porque quando nós pensamos que nós nascemos de novo, não é que nós vamos voltar, igual foi a pergunta de Nicodemos para Jesus, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Não, agora a mudança ela se torna no âmbito espiritual. Nós não precisamos voltar para o ventre da mãe, mas uma nova natureza nos foi dada agora. Agora eu devo pensar como eu sou nessa nova natureza. Agora nesse novo homem que me foi dado, nessa nova vida que me foi dada, muita coisa mudou, irmão. Muita coisa mudou. Antes eu vivia debaixo de um jugo de escravidão. Antes eu vivia debaixo de um jugo de medo, de condenação. Mas nessa nova vida agora que Cristo já me deu, Ele me entregou com toda a vitória garantida, com todo o recurso já liberado. Agora já não existe mais medo, Ele lançou fora o medo. Já não existe mais condenação, foi lançado fora toda a condenação. Não existe mais pecado sobre nós, já foi lançado todos em Cristo Jesus. E agora essa nova vida que eu levo é debaixo de um perdão, de uma justiça de Deus, de um favor imerecido. Então eu apenas devo crer nisso, eu preciso entender isso. Porque se eu vivo essa vida agora, eu entendo que agora o Cristo, que concluiu todas as coisas, aquele que venceu todas as coisas, Ele habita dentro de mim agora, e me faz também um vencedor sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. E aquele velho homem, aquele velho pensamento, aquela velha vida que eu vivia ficou para trás. Agora uma nova vida me foi dada, uma vida de justiça, uma vida de vitória, uma vida de paz, uma vida de alegria. Você é a mesma pessoa de 2 dias atrás, mas algo pode mudar hoje. Você é a mesma pessoa de 1 mês atrás, fisicamente, mas algo pode mudar hoje. O que pode mudar? Nessa noite talvez o Senhor pode arrancar esse coração de pedra e te dar um novo coração. Um coração de carne remido pelo sangue de Jesus. Um coração disposto a obedecer o Senhor. Um coração contendo nele toda a vitória, todo o recurso, toda a provisão do Pai. Um coração que clama por Deus. Um coração que clama pelo um Pai. Um coração que te dá segurança. Um coração que te dá paz. Sabe, irmãos? Quando nós entendemos isso, que a vida de Cristo está em nós, a nossa velha vida se tornou perca. A matemática de Deus ela é meio complicada a gente entender. Porque às vezes a gente acha que para a gente ganhar, a gente tem que conquistar. Para a gente acumular, a gente precisa reter. Para a gente expandir, precisa haver muito. Mas na matemática de Deus é diferente daquilo que a gente pensa. Na matemática de Deus, para a gente ganhar, nós temos que perder. O fraco é o forte. Tantas coisas é diferente. Para você ter, você tem que ser doador. Se você reter, você não tem. Como entender isso, irmão? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e ele gosta muito dessas questões financeiras, e me falando alguns projetos de administração e tal. Falei, uau, legal, eu não sou formado em administração. Eu falei, é muito bom no contexto natural das coisas, mas no contexto espiritual isso não faz sentido nenhum. Pelo contrário,
no amplo espiritual, isso tudo é o contrário. Se você quer ter, você tem que ser um doador. Quanto mais você dá, sem limites, mais você vai ter. Mais o Senhor vai nos dar. Se você quiser guardar a sua vida, quanto mais você guardar, a Bíblia diz que você vai perder. Nessa situação toda, nesses colapsos que a gente está vivendo, nessas dificuldades que nós estamos passando no nosso país, muitos convites vêm. Tem um amigo meu que ele mora no exterior, ele fala, cara, vem para cá, vende as coisas aí, vem para cá, que está tranquilo, não tem tanta coisa ainda assim. Aí a vontade, a gente pensa, cara, as coisas estão meio complicadas, não é melhor a gente pegar e talvez procurar uma tranquilidade. Mas aí entra em confronto com a nossa nova natureza, que aí dentro de nós parece um urso gritando, cara, você está com medo de quê? Você vai correr de quê? Vão para cima. Você é filho de Deus, você é inabalável, nada pode te abalar. O Deus Todo-Poderoso é ao nosso favor. Deus está conosco. A quem eu temerei então? Então às vezes a nossa mente ela tenta nos sabotar, mas esse espírito de ousadia dentro de nós, grita dentro de nós, falando, Deus é conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Sabe, então, se eu quiser guardar a minha vida, se eu quiser ir lá para a Rocinha, ficar lá na casinha, só tomando um cafezinho, comendo um queijinho frito, guardando a minha vida dos perigos, o texto está dizendo que eu perco. Mas aquele que perder a vida por amor a Ele, a Bíblia diz que esse alcançou a vitória, esse vai encontrar vida. Então a matemática de Deus ela é um pouco diferente daquilo que nós pensamos. E o que nos ajuda diante disso é o Espírito dele que está dentro de nós, que nos dá esse discernimento, que nos dá um norte, que nos dá um destino. Então às vezes Deus vai nos pedir algo, e às vezes a gente vai pensar que é coisa da nossa cabeça. Mas se na matemática de Deus, se eu quero ter muito, quem quer ter muito, que seja maior doador. E Deus, às vezes, ele sendo Pai, Ele apronta umas conosco. Às vezes, Deus só vai nos dar aquilo que nós entregamos para Ele. Às vezes a gente quer tanto algo, e a gente fica assim, e Deus nos dá. E a gente fica assim, nossa, eu não vou largar isso nunca. Isso é meu, Deus me deu. Mas a vontade de Deus, a vontade de um pai, é quando dar algo, não é para que aquilo tome o seu coração, mas é que você devolva para Ele como forma, obrigado, Pai. Agradeço o Senhor. Se nós queremos alcançar algo em Deus, nós precisamos entregar para Deus. Se eu quero alcançar, se eu quero decidir e falar assim, Senhor, toma a minha vida, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, cuida dos meus caminhos. Quando eu entregar a minha vida ao Senhor, aí agora o Espírito Santo vai fazer a obra dentro de mim. E aí agora o favor dele virá sobre minha vida. E aí agora eu vou começar a receber coisas que eu nunca recebi antes. Eu vou entender coisas que eu nunca entendi antes. Porque a partir do momento que eu entrego para Deus, quando eu entrego, eu recebo. Quando eu retenho as coisas, eu não se torna um pouco limitado. Deus às vezes vai me dar aquilo que eu já entreguei para Ele. Existem algumas passagens, existem alguns textos da Bíblia que nos fazem entender algumas coisas. Imagine só, Jesus, quando Ele vai convidar os seus discípulos, Ele passa ali e tinha um coletor de impostos, que era Mateus. Ele era um cara bem sucedido fisicamente, ele era sustentado pelo Império Romano, ele tinha casa, ele tinha recursos, mas ele não tinha algo dentro dele, ele não tinha paz, ele não tinha Jesus ainda. E ele passando por ali, Jesus passando por ali enxerga aquele homem.
aquele jovem e chama ele para se tornar um discípulo. E naquele momento, aquele jovem, ele toma uma decisão, ele abandona tudo e segue a Cristo. Às vezes a gente acha que ter sucesso na vida é ter dinheiro, ter sucesso na vida é ter recurso, é ter uma casa boa, estruturada, é ter recurso para poder dar uma boa vida, a ter uma segurança financeira. Mas às vezes o sucesso na vida não está nessas coisas. Aquele jovem, ele tinha essas coisas, tinha recursos, tinha dinheiro, tinha uma casa para morar, ele tinha o apoio do império sobre ele, ele era favorecido pelo sistema natural. Talvez você se encontre nessa situação, talvez você pense que você está favorecido pelo sistema natural, você é uma pessoa de posse, pessoas de recurso, mas você talvez igual aquele jovem, existe uma falta dentro de você, uma situação que clama dentro de você, uma falta, um sentimento, uma tristeza, uma angústia, enfim, vários sentimentos. E aí naquele momento, aquele jovem, ele decide abandonar isso tudo e seguir o mestre. E naquele momento ele encontra a verdadeira riqueza, ele encontra o verdadeiro sentido, e faz entender que tudo aquilo que ele tinha se tornou perca agora. Ele deixa tudo para trás e segue a Jesus. Ele entendeu que tudo que ele precisava estava na vida daquele homem, estava na vida de Jesus. Todo o recurso que ele precisava estava em Jesus. Toda a segurança que ele precisava estava em Jesus. Toda a falta que ele tinha foi preenchida. Toda a necessidade que ele tinha foi suprida. Toda a ausência foi suprida por Jesus. Sabe, irmão, então a gente alcançar vitória nessa vida é quando nós alcançamos a Jesus. Não quando nós alcançamos, né? Mas quando Jesus nos alcança, quando nós abrimos o nosso coração, quando Jesus entra dentro de nós e nos faz agora morada dele, filhos amados do Senhor. Aquele jovem, ele deixou aquilo e decidiu em seguir. Ele abriu o coração para que Jesus viesse fazer morada, e ele recebeu um novo coração, e que clamou dentro dele, e que fez com que agora ele entendesse que o verdadeiro sentido das coisas, o verdadeiro sentido na vida estava em Jesus. Algumas vezes, irmãos, algumas coisas vão se tornar perca em nossas vidas. Não sei quando Jesus te chamou, mas muitas coisas ficaram para trás, muitas situações foram deixadas para trás, muitas pessoas talvez foram deixadas para trás. Mas sabe, irmão, que o caminho que você está seguindo, o caminho que o Espírito Santo está te levando, é um caminho já que alcançou um sucesso, já alcançou um êxito, alcançou vitória. É o caminho onde Jesus abriu para nós. Sabe, faz parte disso, faz parte dessa nova natureza. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, algumas coisas se tornam para trás. Por isso o texto diz das coisas que ficam para trás, mas prossigo para o alvo, prossigo para frente. Por isso que, às vezes, irmãos, quando nós entendemos que aquilo que nós já entregamos para Deus, Deus nos entrega, é difícil entender. Às vezes Deus nos entrega aquilo que nós entregamos para Ele. Não sei você, mas às vezes parece que o diabo, ele acorda meio endemoniado. Não sei se já não pegou você não. Às vezes ele acorda meio endemoniado e ele começa a falar para você assim, ó, eu vou destruir a sua empresa, eu vou acabar com a sua família, eu vou matar os seus filhos, eu vou destruir o seu casamento. Imagine, irmão, ele falando isso. Será que nós ficamos com medo diante dessas palavras? Mas aí às vezes quando ele fala isso, irmão, tem algo que até a pastora fala que a gente tem que fazer, a gente finge demência. Quando o diabo falar essas coisas para você, ó, eu vou destruir a sua vida, eu vou matar os seus filhos, eu vou destruir a sua empresa, eu vou acabar com o seu casamento. Aí você fala para ele assim, mas que filho?
Meus filhos eu já entreguei para o Senhor. Os meus filhos são herança. E o meu pai está vivo, o meu pai não morre, ele é eterno. Então, eu já entreguei para o Senhor. Que empresa? Que empresa eu já entreguei para o Senhor? É dele. Meu casamento não é meu, é do Senhor. Eu já entreguei para Ele. A minha casa eu já entreguei para Ele. Então não é nada meu, é do Senhor. Quando o diabo vier fazer essas intimidações, seja mais esperto que ele, não cai na lábia dele não. Fala assim, eu não tenho nada, eu já entreguei para o Senhor. Quando ele vai falar que vai matar os seus filhos, matar meus filhos, mas não é meu, é do Senhor. E a Bíblia diz, aquilo que é do Senhor, o maligno não toca. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Aquilo que é do Senhor, o maligno não toca, irmão. Então se você quer ter um esconderijo que ninguém vai encontrar, está no Senhor. Você quer ter um esconderijo que é onde você vai guardar tudo que é precioso para você, e ninguém vai encontrar, ninguém vai encostar, ninguém vai tocar, está no Senhor. Então se você quiser guardar bem guardadinho os seus filhos, entrega para Deus. Então se você quiser guardar bem guardadinho a sua vida, entrega para Jesus. Se você quiser guardar bem guardadinho a sua família, a sua esposa, os seus filhos, entrega para Jesus. Porque se você entregar para Ele, tem uma promessa que fala que aquilo que é do Senhor, o maligno não toca. Aquilo que é do Senhor, o maligno não toca, irmão. Então aí está a base da nossa segurança, aí está a base da nossa fé. Uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o maligno não toca. O maligno não toca. Essa nova natureza agora, esse novo coração que nos foi dado, é um coração vitorioso. Um coração que já venceu a morte. É um coração que já venceu o pecado. É um coração que já venceu toda a condenação. Então não aceite, irmão, não aceite mais nenhum pensamento, não aceite mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Declare sobre você esse novo coração remido pelo Senhor, remido pelo sangue de Jesus. A vitória em Cristo Jesus na cruz é minha. Ele venceu e eu estou nele, então eu venci. Jesus venceu na cruz, mas eu estou em Jesus, então essa vitória é minha. Comece a declarar isso todos os dias. Comece a crer isso com mais convicção todos os dias. Comece a olhar para as circunstâncias, entendendo e declarando isso. A vitória de Jesus é minha vitória. Tudo aquilo que Jesus conquistou é meu. Ele me deu. Então agora eu tenho saúde. Então antes eu não poderia comer, agora eu posso comer. Antes eu não poderia andar, agora eu posso andar. Antes eu era limitado, mas agora para mim não há limites mais. Sabe, irmãos, nessa noite, se você entender isso, se você crer nisso, você pode ser curado pela vida de Jesus, pelo sangue de Jesus. O Senhor quer mudar a nossa vida, quer mudar a nossa história, quer nos dar um destino. Ele quer nos dar o selo dele, que é o Espírito Santo. Quando nós somos selados, somente o Pai pode violar o selo. A carta o destinatário pode violar o selo. E quando nós aceitamos a Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então ninguém pode abrir, ninguém pode romper o selo, a não ser o Pai, o nosso destino onde a gente está. Sabe, irmãos, nessa noite, se você crer, e se você decidir entregar ao Senhor, falar: Senhor, eu quero receber esse novo coração, eu quero receber essa nova vida, eu quero estar debaixo desse favor e graça que o Senhor já liberou sobre os seus filhos. Eu quero que o Senhor arranque toda essa tristeza, toda essa angústia que está dentro do meu peito. Eu quero que o Senhor traga, ó Pai, eu quero que o Senhor traga um sentimento de satisfação. Eu estou satisfeito com o Senhor. Sabe, irmão, toda necessidade, ela é satisfeita em Jesus. Toda necessidade, toda falta, toda carência, ela é satisfeita em Jesus, irmãos. Toda necessidade, ela é satisfeita em Jesus. Jesus, ele é suficiente para tudo, irmão. Jesus, ele é suficiente para tudo. E o mais incrível disso, sabe o que é? Esses dias a gente estava comentando na célula, no compartilhar da célula, e eu falei: cara, imagine
uma pessoa que era tão poderosa, tão poderosa. Vamos olhar pelo contexto natural das coisas. Que imagine uma pessoa que ela é muito boa, coração amável, mas ela tem nas suas mãos todo o recurso necessário, tudo que você precisa, essa pessoa tem para te oferecer. Imagine se todo mundo da face da terra soubesse, todo mundo ia atrás dessa pessoa. Mas será que ia existir uma multidão? Como que nós iríamos? Igual quando Jesus estava lá na casa aqui, veio aquele paralítico, as multidões impediam daquele homem chegar até Jesus. Então como que nós, sabendo que aquele homem, ele tinha tudo o que a gente precisava, mas como que nós ia chegar até ele? Uma multidão ia nos impedir. A gente não consegue pegar a fila nem no face a face ali. Imagine pegar a fila para chegar de milhões de pessoas. Mas o mais interessante, sabe o que é? É porque esse Deus, ele contém todo o recurso necessário. Mas é um Deus que está disposto e disponível. Não sei se você entendeu, eu vou falar de novo. Ele é um Deus tão poderoso que todo o recurso, tudo que nós precisamos está na mão de Deus. Nós não precisamos enfrentar fila. E Ele diz para nós assim: eu estou disposto e disponível. Irmãos, às vezes tem uma pessoa que ela ajuda demais, ela é muito legal. Você precisa de fazer qualquer coisa na sua casa, ela te ajuda. Uma pessoa que você sempre pode contar com ela, que ela sempre vai te ajudar. Uma pessoa legal, mas nem todas as vezes ela está disposta. Você vai falar: fulano, vamos lá, ô Rafael, lá em casa me ajudar a fazer um negócio? Cara, hoje não dá. Hoje o neném está chutando aqui, né, Carol? Eu preciso dar uma atenção para minha esposa. O cara, ele é bom, ele me ajuda, ele tem aquilo que eu necessito naquele momento, mas naquele momento ele não está disposto. Mas às vezes o cara fala assim: cara, eu estou aqui, vou te ajudar, mas cara, eu tenho um compromisso, e eu não posso quebrar o compromisso. O cara está disposto, mas não está disponível. Às vezes ele está disponível, mas não está disposto. Cara, eu não estou afim hoje. E não é errado não, às vezes a gente está afim. Mas diante da nossa vida, diante da nossa circunstância, o Pai Todo-Poderoso está falando para nós assim: meu filho, eu tenho tudo que você precisa, e eu estou disposto e disponível. Aleluia, eu estou disposto e disponível. Como aquele homem que chega para Jesus: Jesus, se tu quiseres, pode me curar. Jesus fala assim: meu filho, eu estou disposto e disponível, eu quero, seja curado. Sabe, irmãos, esse é um Deus que está presente na nossa realidade. Sabe que é difícil às vezes a gente entender Deus presente na realidade? Às vezes é difícil entender Deus presente na realidade. É difícil entender Deus presente agora, aqui, nesse momento, presente na realidade. Às vezes também é difícil entender Deus presente Deus na nossa realidade, na nossa vida. Às vezes a gente enxerga Deus como um Deus coletivo, mas é o que nós recebemos. Deus, Ele é um Deus pessoal e detalhista. Sabe, irmãos, não tem nada que você viva, que você deixa de viver, que não está diante dos olhos do Senhor. E pelo contrário daquilo que você pensa, talvez, que os olhos do Senhor estão olhando para você pelos seus erros, a ponto de te julgar. Talvez você ouviu muitas pessoas falando isso, talvez você ouviu muitas pessoas te apontando do erro, mas deixa eu te falar, nessa noite, os olhos do Senhor estão abertos às nossas vidas, mas com olhares de amor, de graça, de perdão. Deus está disposto e disponível a mudar a sua vida, a mudar a sua história, a trazer uma alegria, a trazer um vinho novo, a trazer um tempo novo, um tempo de paz, de refrigério, trazer um tempo de paz na sua família. Deus está disposto e disponível para trazer harmonia novamente para a sua casa. Deus está disposto e disponível para trazer alegria novamente no seu casamento, na sua história. Deus está disposto e disponível para tirar tudo aquilo que talvez por anos foram acumulando.
Deus quer trazer uma nova história, uma nova realidade para nós. Deus já nos deu um novo coração, um coração de sangue remido. Deus nos deu uma nova vida, uma nova história, irmãos. Nós temos uma nova história em Jesus. Ele é o caminho que nós devemos trilhar. Porque na antiga aliança era um estatuto para todos. Mas agora Ele coloca as leis dentro do nosso coração, porque é individual, é pessoal, é profundo. Ele fala comigo, Ele nos direciona agora de forma pessoal, cada um. Ele vai te orientar de uma forma, conduzir outro de outra. Mas tudo diante dos olhos do Senhor. O Espírito dele dentro de nós irá nos conduzir a toda a boa obra, a todo o caminho de Jesus. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele se alegra conosco. Ao contrário de muito das vezes do que nós pensamos, através que nós olhamos para nós e nós enxergamos que, diante das nossas falhas, nossos erros, nós se entristecemos conosco. Mas o Pai está feliz com a gente, irmãos. Deus, Ele está feliz conosco. Imagine só, eu não sei a realidade de todo mundo, mas eu creio que cada um aqui tem os seus momentos de mazela. Mas sabe que naquele momento seu de dificuldade, enfim, os olhos do Senhor, os olhos de amor estão abertos ao nosso favor, estão abertos à nossa vida. Ele nos contempla, irmãos. Ele nos contempla. Ele nos preenche, Ele nos completa. Tudo que nós precisamos está nele. Tudo que nós precisamos. Aquela mulher que chega diante de Jesus, condenada pela sociedade, sem esperança nenhuma. Ela chega talvez ao ponto de pensar que Ele estaria no direito de julgá-la. Mas ao contrário do que ela pensava, do que as pessoas pensavam, ela encontrou graça, ela encontrou favor diante do Senhor. Ao contrário de muito do que nós ouvimos hoje. Muitas coisas que nós ouvimos hoje. Hoje a internet, o celular nos dá acesso a tudo. Se você quiser ouvir, você encontra de tudo na internet. E muitas pessoas falam que apontam muitas coisas. Muito se é pregado acerca de Jesus. Muito se é pregado acerca de Jesus. Mas às vezes, amado, o que vai testificar se aquilo na verdade é o Espírito que está dentro de nós. É o Espírito que está dentro de nós. Muitas palavras se é falado. Muitas palavras se é falado acerca talvez até de condenação. Que talvez aquilo que nós estamos passando é a mão de Deus pesando através do erro, do pecado. Mas deixa eu te falar, toda sentença, todo julgamento já foi feito em Jesus. Não existe mais julgamento para nós acerca do pecado. O pecado já foi colocado em Jesus. Nós já alcançamos a justiça dele. Hoje nós somos já sentenciados, absolvidos. Todo o nosso delito foi pago ali por Jesus na cruz. Hoje a nossa vida é uma vida de paz e prosperidade, paz e alegria. Sabe, talvez você não está desfrutando disso ainda, mas o Senhor está te convidando nessa noite a você viver uma paz e uma tranquilidade, uma prosperidade. Diferente daquilo que nós entendemos como prosperidade, que é ter dinheiro, não. Prosperidade não é você poder comer de coisas caras, mas é ter saúde para comer. Aquilo que o pastor sempre fala, prosperidade não é você ter o melhor colchão para você dormir, mas é ter sono para poder descansar. Não é ter dinheiro para você comprar o melhor carro, mas é ter amigos com quem possa compartilhar. Isso é prosperidade, é uma vida próspera. É você ter saúde, é você ter paz, você ter alegria. É você ter amigos para conversar, para compartilhar a vida. Sabe, Jesus, Ele é uma pessoa agradável, irmão. Se as criancinhas iam até Jesus, Ele era uma pessoa legal. Pensa numa pessoa sincera criança. Se você tiver a cara fechada, não vai com você de jeito nenhum. Você pode tentar fazer uma carinha bonita, mas não vai, irmão. Pessoas sinceras são crianças. E Jesus, Ele era atraído pelas crianças.
Então Jesus era uma pessoa agradável. Sabe, o Senhor, Ele quer nos rodear de pessoas agradáveis. Ele quer que nós sejamos pessoas agradáveis também. Que as outras pessoas possam enxergar em nós a alegria de servir a Jesus. Às vezes nós precisamos mudar algum vocabulário nosso. Parar de falar que nós estamos na luta. A luta quem teve foi Jesus e foi vitorioso nela, irmão. Nós estamos na paz, irmãos. Nós estamos vivendo os melhores dias sobre essa terra. Nós estamos vivendo como reinante em vida. Então às vezes nós precisamos mudar algum vocabulário nosso. Nós estamos na luta não, irmão. Nós estamos na terra prometida do Senhor. Nós estamos provando do leite e o mel do Senhor, irmão. Seja satisfeito com aquilo que a gente tem. Que possamos estar satisfeitos com aquilo que a gente tem. Um coração grato, um coração agradecido. Paramos de falar que nós temos que matar leão, irmão. Quem matou leão foi Davi, irmão. Já morreu o leão. Jesus já pagou o preço, já nos deu tudo que nós precisamos, irmão. Sabe, as pessoas olhar para nós e olhar como pessoas supridas por um Pai. Não pessoas carentes. Eu vou se fazer aqui de humilde, porque um ali é mais favorecido que eu, ele pode me favorecer. Não, irmãos. Sabe, uma pessoa bem sucedida diante da sociedade, no contexto natural, tem que olhar para nós, os filhos de Deus, e falar assim, cara, eu estou disposto a abandonar isso tudo que eu tenho, para ser igual a você, cara. Para ter o que você tem. Mas às vezes a gente olha, mas cara, eu queria ter tanto aquilo que ele tem. Menospreza aquilo que a gente somos, que aquilo que a gente temos. Sabe, eu fico em crise, às vezes eu falo com a minha esposa. Às vezes a gente chega em alguma lanchonete. Isso não acontece mais com a gente não, que a gente já mudou esse hábito. Às vezes as pessoas olham assim, e chega o garçom, vocês vão beber alguma coisa? Vocês querem beber uma cerveja, um drink? Aí, às vezes tinha um colega com a gente falando, a gente não bebe não, a gente é crente. Irmão, só pelo tom, pela forma que você se identifica, você se coloca como um sujeitinho. Você se coloca como, nós somos crentes. Agora muda o contexto. Imagine que diante da sociedade, você é uma pessoa bem sucedida. Você é uma pessoa importante. E aí você chega num lugar, e o garçom te recebe, e você decide que não bebe. E aí o garçom pergunta alguma coisa para você aceita isso? Como que você vai falar diante da postura? Não, obrigado. Eu sou advogado. Eu sou fulano de tal. Você tem postura, você está seguro daquilo que você é. Você passa uma imagem, você passa segurança daquilo que você é. Mas às vezes, irmãos, nós se olhamos para nós, não, a gente não bebe não, a gente é crente. Até o garçom fica com dó de você, irmão. Ele vai falar assim, você quer o quê? Você quer uma água? Eu trago uma água para você, não precisa pagar não. Sabe, irmãos, o mundo lá fora tem que olhar para nós como que nós temos aquilo que eles necessitam. Eles têm que olhar para nós e falar assim, um cara às vezes bem sucedido, falar assim, cara, você não tem o que eu tenho, mas você tem algo que eu não tenho. E esse algo que você tem, eu estou disposto a abandonar tudo que eu tenho para ter o que você tem. O que é isso? Aí você fala, é o Jesus que eu tenho. Esse Jesus me dá segurança. Esse Jesus me satisfaz. Ele completa dentro de mim. Ele é tudo que eu preciso. Sabe, irmão, mas nós temos que estar seguros na identidade que nós somos. Nós somos filhos de Deus, irmão, sobre essa terra. Nós temos que andar como o reinante dessa terra, com uma consciência de um filho de Deus. Quando nós entendemos que o próprio Deus habita dentro de nós, e as palavras que Ele falou, que obras maiores nós faríamos, irmãos, não existe limite para nós. Não existe limite para nós. Eu lembro no início da minha conversão, irmão, Paz, isso entrou tanto no meu coração, na minha mente, que eu ficava doido assim, rapaz, onde tem um velório, que eu vou orar. Eu era um caça defunto, irmão.
assim, eu vou lá, eu vou orar e ele vai ressuscitar. Aí minha mente ficava assim, mas ele já passou lá para o TML, já arrancou os órgãos, tudo. E será que Jesus vai botar os órgãos tudo de novo? Eu ficava naquelas crises na mente. Mas vou orar, irmão, vou orar. Falou para mim orar, vou orar, vai curar, vai dar vida, irmão. Sabe, irmão, às vezes falta voltar a gente a essa inocência de novo. Agora nós se tornamos sabidões. Agora às vezes a gente estudou um pouquinho de teologia, a gente fala assim, mas é porque isso e aquilo, é o tempo, é muita teologia agora. Perdemos um pouco da pureza, da inocência, irmão. Sabe, eu acho que nós precisamos voltar a ser menino de novo, criança de novo. A buscar Jesus em todos os lugares, em todas as coisas. Nos lugares menos improváveis, às vezes Jesus está ali. Enxergar Jesus em tudo, em todas as coisas, e poder falar de Jesus em tudo. E levar Jesus para todo lugar. Duvido se você esquece do seu celular, irmão. Mas duvido se todo lugar que você está, você lembra que Jesus está com você. Se você esquecer o seu telefone, você sabe, eu esqueci meu telefone. Mas será que nós temos a consciência que aonde que nós estamos, aonde que nós vamos colocar a planta dos nossos pés, o Senhor está conosco? Jesus está ao nosso lado. Se nós entendemos isso, irmãos, se nós entendemos isso, e se nós começarmos a praticar a fé que nós carregamos, o entendimento que nós temos, sabe, irmãos, nós somos o portador do recurso do mundo, irmão. Está em nós todo o recurso do mundo. A Bíblia diz que quando for cortado o dízimo dos santos, o dízimo sobre essa terra, vai vir morte sobre este lugar. O que mantém todo o sistema financeiro, que mantém todas as coisas, é os dízimos dos justos, irmão. Tudo que o mundo precisa está em nós, irmão. Nós somos a resposta lá fora. Todo o recurso que o mundo precisa está em nós. Sabe, então não precisamos ter medo. Se vamos entrar em crise, irmão, você precisa entrar em Cristo. Se você entrar em Cristo, você sai da crise. Mas se você sair de Cristo, você entra na crise. Você quer sair da crise? Entra em Cristo, mergulha nele, se aprofunda nele. Você não vai ter medo de nada, sistema financeiro, de perseguição de nada, irmão. Você vai estar seguro. Sabe, o texto que eu li, o apóstolo Paulo, a última carta que ele escreve à igreja, ele estava preso, irmão, encarcerado, próximos dias da sua morte. E ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Sabe, irmãos, eu quero entrar nesses negócios. Nós precisamos, como filhos de Deus, como entendedores da graça do Senhor, do favor imerecido do Senhor, irmão. Isso tem que mudar a nossa vida. Isso tem que mudar algo dentro de nós, irmãos. Isso nós não podemos ser apenas bons faladores, boas oratórias. Nós precisamos ter vida. Foi igual o culto passado que o pastor falou. Um culto não é contido de 3 canções, um momento de oferta e uma palavra. Isso todo lugar pode ter, irmão. Se você pegar 3 caras que sabem tocar e colocar ali fora, virou um culto, irmão. Mas o que vai diferenciar é a vida de Deus, irmãos. É a vida de Deus. É a vida de Deus neste lugar que vai diferenciar a glória manifesta de Deus aqui. É a vida de Deus, é aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos de boas performances, nós precisamos do Cristo habitando dentro de nós. As que as pessoas lá fora precisam, não é precisa de palavras, não, irmão. Que palavras os coaches dão? Tantas pessoas que passaram pelas terapias dos coaches e não resolveram nada na sua vida. O que elas precisam ser tocadas pelo poder de Deus. Que elas precisam ser mergulhadas no favor de Deus, alcançadas pelo Espírito de Deus, irmão. Isso está em nós, isso está dentro de nós. Isso é uma chamada para nós, irmãos. Isso é uma chamada para nós. Uma resposta para Deus diante de tudo aquilo que nós já recebemos diante do Senhor. Nessa noite o Senhor preparou algo para nós. Sabe? Expectativa do nosso coração. Hoje pode ser uma noite qualquer, uma noite que eu fui em mais um culto.
Mas hoje talvez pode ser uma noite que Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai tirar muitas coisas de você e vai te colocar algo que nunca mais vai se acabar. Eu queria te convidar a você se colocar de pé. Sabe, irmão, nós não estamos aqui como um médico descrevendo uma receita, não. Faça isso, faça aquilo e você vai alcançar a vitória. Não, irmão. Nós estamos aqui diante do enfermo que foi curado pelo Senhor. Nós temos nossas marcas da cura que nós recebemos do Senhor. Nós temos a nossa vida, as marcas de Cristo que Jesus mudou a nossa história. E nós não estamos falando aqui de coisas legais, não. Nós estamos falando de coisas realistas. O Deus presente na realidade. Deus está presente na nossa realidade presente agora, hoje. Deus, Ele está aqui nessa noite. O desejo dele é de mudar a nossa vida, mudar a nossa história. E para nós finalizarmos o último texto, Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não vivo eu, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, aleluia, que me amou e se sacrificou por mim. Ele se sacrificou por você, aleluia. Sabe, irmãos, uma declaração de amor dessa, sabe, isso nos confronta, isso nos despedaça. Porque se num filme, quando a gente vê aquilo que Jesus sofreu, imagine na realidade, nós podemos estar ali presente, enxergando tudo aquilo que Ele sofreu, e agora nós podemos entender que a nova vida que agora que nós vivemos exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e sacrificou por mim. Sabe, irmãos, nessa noite o Senhor quer tocar as nossas vidas. Você que já aceitou a Jesus, o Senhor quer te trazer algo novo, experiências novas, sonhos novos. Talvez você está sabendo de muita coisa, mas o Senhor quer te chamar a você voltar a algumas coisas inocentes. Ele quer que você volte a algumas brincadeiras, alguns momentos divertidos entre você e Ele. Talvez você aqui nessa noite, talvez você nunca entregou ainda a vida a Jesus, não sabe o que é isso. Existe esse convite do Senhor, o convite do Senhor, para nos dar um novo coração, uma nova vida, para arrancar esse coração endurecido, ressequido, esse coração de carne, e nos dar uma nova história. Queria convidar você a fechar os seus olhos, enquanto a gente canta uma canção. O Senhor vai ministrar os nossos corações. Sabe, abra o seu coração nessa noite. Eu sei que o Senhor, Ele quer tocar as nossas vidas. Hoje é uma noite especial, uma noite diferente, porque nós viemos aqui com uma expectativa diferente. Nós viemos com a expectativa de ter um encontro com o Senhor. Por mais anos que você já teve de caminhada cristã, mas o Senhor ainda quer te encontrar todos os dias. O Senhor ainda quer te dar coisas novas. Sabe, não se acostume com o Senhor. Não se acostume com a presença dEle. Exige sempre mais, sempre mais, sempre mais. E talvez você que veio pela primeira vez e você não entregou sua vida a Jesus ainda. Sabe, o Espírito Santo nesse momento Ele está te incomodando no seu coração. Ele está te chamando, Ele está te convidando. Ele está te convidando você a experimentar de coisas que você nunca viveu antes. Sabe, você vai sentir uma alegria que você imaginou que você nunca poderia sentir, mas você vai sentir. Você vai sentir uma paz. Talvez o seu mundo está vivendo um caos, mas Ele vai te dar uma paz que vai acalmar todas as coisas. Oh. Digno dessa canção, só Tu és Senhor.
digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da
Oh, o Senhor é tudo que nós necessitamos. O Senhor é a suficiência. O Senhor é a suficiência. Tudo que existe consiste em Ti, Pai. Toda a existência está no Senhor. Toda a suficiência está no Senhor. Toda a falta é suprida pelo Senhor. Toda carência, ela é suprida pelo Senhor. Aonde o Senhor está não existe falta. Aonde o Senhor está não existe necessidade. Aonde o Senhor está, todas as coisas são satisfeitas e supridas, ó Pai. Este lugar está suprido pelo Senhor, Pai. Nossa vida está suprida pelo Senhor, Pai. Nossas vidas, nossa casa está suprida pelo Senhor. O Senhor é a suficiência que nós precisamos, Pai. O Senhor é a suficiência que nós precisamos. Não precisamos de mais nada, de mais nada, de mais nada. Precisamos somente do Senhor, Pai. Porque o Senhor supre todas as coisas, Pai. O Senhor supre todas as coisas, Pai. O Senhor satisfaz todas as coisas. A nossa satisfação ela é suprida pelo Senhor. No Senhor nós estamos satisfeitos, Pai. Nós estamos supridos. Oh, sabe, meu amado, eu queria te convidar a você ficar mais um pouquinho com os olhos fechados. Sabe que nessa noite você não veio aqui para mais um culto. Você veio ter um encontro com o Senhor. Você veio ter um encontro com o Senhor de todo o recurso, de toda a provisão, de tudo aquilo que talvez você necessita de falta. Está aqui, está no Senhor. Sabe que não é uma igreja que vai te suprir, não é uma liderança que vai te suprir, não é um cargo político que vai te suprir, não é uma provisão, não está numa pessoa, está em Jesus o que irá te suprir, o que irá satisfazer a sua vida. Sabe, só em Jesus você está completamente suprido e satisfeito. Nessa noite eu queria te dar a oportunidade a você. Talvez você veja aqui nessa noite, mas você nunca falou para Jesus que queria entregar a vida para Ele, para que Ele pudesse cuidar da sua vida. O Senhor nessa noite trouxe aqui, porque esse é o momento, o dia foi hoje. O dia escolhido pelo Senhor foi hoje, foi o agora. Você vem impulsionado pelo Espírito do Senhor, e Ele está ministrando no seu coração agora. Não é apenas uma palavra, mas é uma palavra de vida que entrou no seu coração. E o Senhor te convida nessa noite, o Senhor te chama nessa noite. Se você quer entregar a sua vida aos cuidados do Pai, aos cuidados do nosso Pai, essa é uma noite que Ele preparou para esse encontro. E todo mundo de olhos fechados, eu queria te dar a oportunidade apenas de você levantar a sua mão. Apenas uma forma de você falar para o Senhor: Senhor, eu estou entregando a minha vida. Eu ouvi o que o Senhor pode curar, o que o Senhor pode cuidar da minha vida. Apenas como um ato de fé, entendendo e dando uma resposta para o chamado do Senhor. Apenas levante a sua mão. Levante a sua mão, que o Senhor, Ele irá te abraçar. O Senhor, Ele irá te abençoar. E nós estamos aqui como igreja nessa noite. Sabe, meu amado, o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos. Se você que já serve o Senhor, sabe que a nossa satisfação está em Jesus. Que todos os dias nós possamos acordar satisfeitos, não murmurando porque Deus prometeu dar e não deu, não por aquilo que nós não conseguimos alcançar, mas leve um coração grato ao Senhor. Fala todas as manhãs: obrigado, Senhor, por o Senhor ser a minha suficiência. Obrigado por tudo aquilo que eu preciso está no Senhor. Tudo que eu necessito está no Senhor. Tudo que eu clamo, que eu pedi está no Senhor, Pai. Oh,
A vida do Senhor está morando, a vida do Deus vivo está habitando dentro de nós, meu amado. A vida do próprio Deus está habitando dentro de nós. E sabe que todo recurso, toda provisão está dentro de você. Basta você procurar dentro de você mesmo. Você vai encontrar. Oh, sabe qual era a vida que Jesus vivia aqui? Olha aqui para mim, deixa eu te falar algo. Sabe qual era a vida que Jesus vivia aqui? De dia, ele estava entre amigos, entre os discípulos, entre convidados para um jantar e outro, entre uma casa e outra. A vida de Jesus durante o dia era curar as pessoas, se relacionar com amigos, atender alguns convites, estar na casa das pessoas. Essa é uma vida que nós temos prazer em viver. À noite, Jesus ele ia orar para o Pai. Então a vida de Jesus era de dia entre os amigos e à noite com o Pai. E existe uma pergunta então, mas Jesus não dormia? Se de dia ele estava entre amigos e à noite ele estava com Deus, e ele dormia em qual momento? Sabe quando? Nas tempestades. Sabe que você pode viver a vida de Jesus aqui na terra. De dia, procure amigos, procure pessoas, se relacione com pessoas. Abra sua casa para um convite, para um jantar, para uma célula. Atenda os convites que as pessoas te convidam também. Mas à noite, um tempo do seu dia, passe com o Pai. Passe com o Pai, procure a Deus. Procure a Deus, irmão. Procure de uma forma desesperada, de uma forma louca, de uma forma profunda. Procure Deus, procure Jesus. E sabe quando você vai ter descanso? Sabe quando você vai dormir e descansar? Nos momentos de tempestade. O Senhor vai te dar descanso. Esse é o segredo para você vencer esse mundo lá fora. Passe tempo com as pessoas, passe tempo com o Pai, e Ele vai te fazer descansar no meio do caos, no meio das tempestades. Amém, amém, coinonia? Glória a Deus, aleluia! Você está feliz? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus, aleluia! Levante as suas mãos, que a graça, a doce graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do teu Espírito, oh, seja conosco a igreja dele, até que ele venha que nos alcance a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares. E você que crê diz amém.